passado, durante um evento, eu tive o privilégio de conhecer um engenheiro, professor da Universidade de Lisboa, que dentro do contexto da conversa, ele estava nos contando algo que aconteceu lá na Europa. Ele assistindo pela TV, viu uma matéria jornalística que estava falando sobre um acidente com trabalhadores. Eles estavam trabalhando numa vala, houve o desabamento e eles foram soterrados. Aí a repórter perguntou para um dos responsáveis pela obra, acho que um engenheiro, né? Escuta, mas vocês não tomaram medidas de proteção para esses trabalhadores e tal? O que ele respondeu? Ah, mas eles estavam usando capacete. Bom, seria engraçado se não fosse trágico. E olha, no Brasil, isso também acontece com muita frequência. Por exemplo, vai ter lá um trabalho em altura, tá? Então, dá lá o EPI para o trabalhador, então veste ele com cinturão de segurança, dá um capacete, um talabate e manda ele subir para fazer o trabalho. Só que chegando lá em cima, ele não tem um ponto de ancoragem. Ninguém providenciou isso. Então, ou ele improvisa, né, se prendendo em algum lugar frágil, que não vai segurar a queda dele, ou então ele não usa. Ele vai ficar lá vestido, porque a regra é essa, a ordem é ele estar com o EPI o tempo todo enquanto está trabalhando, mas não tem proteção nenhuma. Então, esse início de conversa é para justificar o título desse vídeo, que é a EPIização da segurança do trabalho, ou como chamam alguns, é a cultura do EPI. O que isso significa? Significa que muitos profissionais e empresas adotam o uso do EPI como primeira e única solução para a segurança dos trabalhadores. Bom, em palestras, às vezes em aulas, eu costumo ser muito enfático em dizer que o EPI deve ser o último recurso a ser adotado para a proteção dos trabalhadores. Tá, é verdade, é um pouco de exagero, porque você pode usar EPIs num ambiente seguro, ou em que você usa por uma questão de redundância, só para aumentar a segurança, né? Mas por que eu falo isso? Porque existe entre os conceitos de segurança do trabalho, uma ordem de prioridades que é a seguinte. Primeiro, não coloque o trabalhador em risco. Tá. Ah, mas isso em ambiente de trabalho é praticamente impossível, não dá, sempre vai ter alguma fonte de perigo, sempre vai ter algum risco com o qual ele vai ter que conviver. Tá bom, então, se não dá para evitar expor ele aos riscos, então que você adote medidas de proteção coletivas para transformar o ambiente em um local seguro para ele poder trabalhar. Tá certo? Agora, se essas medidas coletivas não forem suficientes ou elas ainda não foram instaladas, então você apela para as proteções individuais, ou seja, para os equipamentos de proteção individual. Então é por isso que eu costumo, às vezes com tanta ênfase, colocar que o EPI é o último recurso a ser considerado quando você está lá planejando a segurança dos trabalhadores. Tá? Para explicar isso melhor, eu em cursos costumo usar como exemplo a construção civil. Então vamos imaginar que tem lá um prédio em construção e está lá na laje, já alcançou lá a laje do 10º andar, tá certo? Então no 9º andar você até já tem teto. Mas também é só, porque você não tem paredes, você tem vãos abertos no chão, né, que são buracos aguardando para a instalação de equipamentos, você tem a caixa do elevador que não tem elevador, quer dizer, ou seja, o risco, né, de um trabalhador que está atuando lá cair, né, levar uma queda de 30 metros, é muito grande. Muito bem. Qual seria o ideal? Não botar ninguém nessas condições. Ah, mas não tem como. Né? Não tem robô para fazer isso, então eu não tenho opção. Eu vou ter que colocar uma equipe lá na laje do 9º andar para poder terminar a fase da obra. Tá, ok. Então, se não tem jeito, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um guarda-corpo, né, que é uma barreira física, no entorno de toda a laje. Ok? Para não deixar que ninguém caia da borda para fora. Aqueles buracos, aqueles vãos que estão abertos, nós vamos colocar um tampão fixo, né, para que ele não seja retirado acidentalmente, e sinalizado, para as pessoas saberem o que é aquilo, qual é a função daquele tampão.
Com relação à caixa do elevador, como não tem elevador e não tem porta, e você tem um vão lá de 40 metros de profundidade, então nós vamos colocar uma porta provisória que vai ficar lá até a instalação do elevador e a instalação da porta definitiva do elevador. Ok? Então, ou seja, nós anulamos os riscos que existiam de queda. E aí, nessa condição, eu posso liberar então a minha equipe para trabalhar com segurança lá a 30 metros de altura. Mas aí tem uma questão, surge uma pergunta. E quem vai instalar isso tudo? Porque quem vai instalar um guarda-corpo está a um passo de cair de 30 metros. Quem for colocar aquele tampão provisório nos vãos, né, que estão no chão, também idem. Quem vai instalar a porta provisória na caixa do elevador também está a 2 passos de cair num poço de 40 metros de profundidade. Então, neste caso, o que a gente vai precisar fazer? Amarrar os sujeitos, certo? Então, fazer ele vestir um cinturão de segurança e amarrá-lo de alguma forma. Então, instalar uma linha de vida horizontal, onde ele possa colocar o talabate dele, colocar uma linha de vida vertical, para ele poder instalar um trava-quedas deslizante, né? Ou colocar acima dele um trava-quedas retrátil, ou prendê-lo a um sistema de restrição. O que é isso? Ele está preso a algum ponto atrás dele e isso restringe o movimento dele. Não deixa que ele se aproxime da zona de perigo. Então, ou seja, de alguma forma, a gente vai ter que... Não tem jeito, nós vamos ter que usar as medidas de proteção individuais para garantir a segurança desses que estão instalando as proteções coletivas. Tá? Ok, então, isso é para tentar justificar quando eu falo que os EPIs devem ser a última das alternativas quando se planeja um sistema de segurança para trabalhadores. Né? Mas, como eu já falei, não é o que vem acontecendo no país. E nós temos uma coisa curiosa sobre esse tema. É uma contradição, quase um paradoxo, que é o quê? De um lado, nós temos essa tal cultura do EPI ou EPIização da segurança do trabalho. Do outro lado, considerando o cenário nacional, a maioria dos trabalhadores não tem acesso a EPIs. Então é como um país, eu acho que até cabe colocar o Brasil nesse exemplo, em que você tem, de um lado, a miséria, ou seja, gente morrendo de fome, e do outro, você tem um problema sério de saúde pública, que é a obesidade. Então, a gente vive isso. Agora, vamos dizer que, de forma consciente, depois de uma boa avaliação de riscos que foi feito, a opção for pelo uso de EPIs, então surge uma nova questão. Nós temos que encarar um outro problema, que é o seguinte: quantos profissionais, quantos gestores estão de fato capacitados, que tenha domínio técnico para fazer uma boa avaliação de uma condição de trabalho em altura e depois especificar qual sistema ou equipamento deve ser usados para resolver os riscos existentes. Muito poucos. Muito poucos. Talvez isso aconteça porque na própria formação básica, né, na formação dos técnicos, tecnólogos, engenheiros, assuntos muito específicos, muito especializados, né, como o NR35, NR33, etc. e tal, não são abordados com profundidade. Né? Então, o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, ele sai do curso de formação dele, às vezes até tendo que já encarar a gestão de uma rotina de trabalhos em altura, sem saber quase nada de altura. Tá, aí eu sei que vocês vão dizer assim, não, mas espera lá, um curso técnico, um curso de engenharia, ou um curso de pós-graduação em segurança do trabalho não vai formar o profissional, vai informar, né? Ele vai se formar atuando no mercado de trabalho. E
um bom profissional, um profissional consciente, tem que correr atrás da informação, né? De se especializar, de aprender mais, etc e tal. Ok. Aí temos outro problema. Onde é que ele vai buscar esse tipo de informação? Porque nós temos assim, uma quantidade muito pequena de instrutores hoje com essa bagagem de conhecimento que possam atuar como multiplicadores desse conhecimento técnico. Então tem pouca gente qualificada para formar outros instrutores ou professores, certo? Não temos literatura específica. Eu sei que falar assim também soa como exagero, né? Como não tem e tal, tem ela ou aquela iniciativa. Agora, o fato é que a gente não tem mesmo nenhuma obra de referência, né, ou conjunto de obras que possa dar a informação que um profissional queira para se tornar um gestor dessa área ou um professor desse assunto. E olha como a coisa não é simples. Olha como o tema é complexo. Se alguém disser assim, olha, fulano vai ter que subir lá e vai ter que executar um trabalho em um local que existe risco de queda. Ok. E aí alguém determinou o seguinte, que só vai liberar o trabalho se entregarem para ele um cinturão de segurança e um talabate, que é para garantir que ele não caia lá de cima. Ok. Aí vem as perguntas. Tá, mas qual o modelo de cinturão de segurança? E qual é o modelo do talabate que vai fazer conjunto com esse cinto? Como assim? Um cinto e um talabate? Não sabe o que é? É só dar um cinto e um talabate. Pois é, a coisa não é tão simples. E eu vou mostrar para vocês. Pode ser que tudo o que precisemos seja de um cinturão de segurança tipo paraquedista, do modelo mais simples, que vai nos oferecer só o elemento de engate dorsal, que fica nas costas, que é onde vamos conectar o trava-quedas, o talabarte, ou tenhamos situações em que seja conveniente ter um modelo que tenha também o elemento de engate frontal. Ou pode ser que precisemos de um modelo que já venha com um cinto abdominal e os elementos de engate para posicionamento, que é onde instalamos o talabate de posicionamento. Ou pode ser que venhamos a trabalhar em espaços confinados e o modelo precisa nos oferecer os engates de ombros. Ou pode ser que precisemos de um modelo para trabalhos suspensos, que nos dê aí o elemento de engate dorsal, o elemento de engate frontal, ambos destinados à retenção de quedas, mas também precisamos de um elemento de engate para suspensão e o cinto abdominal e os elementos de engate para posicionamento. Ou talvez um modelo que nos ofereça todos esses recursos. E aí vem a questão: qual será nossa melhor opção ao adquirir um cinturão? Qual é o melhor modelo? E a resposta é: aquele que atende à nossa necessidade. Nem mais, nem menos. E quanto ao talabate? Vamos precisar de um talabate único, com um absorvedor de energia? Ou de um talabate duplo em formato de Y, com um absorvedor de energia? Ou de um talabate duplo em formato de V, com 2 absorvedores independentes? Ou de um talabate retrátil? Ou de um talabate de posicionamento? Ou de um talabate de restrição que sequer precisa ter o absorvedor de energia? A coisa não para por aí. E além das opções de capacetes, de trava-quedas retráteis e trava-quedas deslizantes, ainda temos um conjunto grande de equipamentos acessórios que não são considerados EPIs. Neste vídeo, eu usei o tema NR35, trabalhos em altura, como um exemplo. Porque os problemas que foram apontados aqui, eles acontecem com várias outras rotinas de trabalho. Estão relacionados com várias outras normas regulamentadoras. E o problema maior é pegar assuntos tão complexos como esse e tratá-lo de forma muito simples.
É claro que não se espera que se complique as rotinas de trabalho, né? O que se espera é que a gente, dentro do possível, simplifique as rotinas de trabalho. O problema maior é quando essa simplificação acontece pelo desconhecimento técnico. Então, o que eu tentei até agora foi mostrar a complexidade do tema e chamar a atenção de que nós precisamos de profissionais capacitados para fazer a gestão dessas rotinas. Nós precisamos criar literatura, nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos cursos, nós precisamos formar os nossos instrutores, né, e patronizar a qualidade desse treinamento. Esse vídeo, ele, na verdade, tem relação com o que eu publiquei no dia 29 de julho, em que eu falo sobre a diminuição do número de acidentes. Na verdade, ele aborda o problema de termos índices ainda muito alarmantes de acidentes, apesar de todas as iniciativas que foram tomadas nos últimos anos. Eu convido os profissionais a participarem das futuras ações e chego até mesmo a propor a criação de um fórum nacional para discutirmos ações coordenadas em âmbito nacional para conseguirmos, então, fazer a diferença nesse país. Né? Bom, eu agradeço os minutos que você dedicou assistindo esse vídeo e nos vemos aí no próximo, que eu vou estar publicando em breve. Até logo!